de todos nós lembrarmos que esses entupimentos de boca de lobo acontecem pela ação humana que coloca lixo, né, coloca dejetos onde não devia, e isso vai parar nas galerias embaixo e desobstruem tudo. Pablo, bom Eu só dia. gostaria de acrescentar um elemento ali, né, bom dia Bever, bom dia Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham, que eu tenho verificado, principalmente porque eu giro bastante no centro de Caxias do Sul, esse lixo também advém, Bever, das reformas de lojas e de prédios e tal tudo. E aí, como não é feito um acondicionamento, correto de todos, quando vem a chuva ela vai lavando as calçadas, vai lavando as ruas e leva, obviamente, para o bueiro também esses entulhos, pequenos pedaços de madeira, disso e daquilo, para as vias ali e preenche. Eu falo disso porque eu moro numa quadra, em São Pelegrino, que recentemente tem acontecido isso com bastante frequência, por conta também das reformas, e não só dos pedestres e coisa assim que deixam o lixo por ali e por acolá. Gasparim, seja bem-vindo também, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia, Pablo. Novamente, Caxias, né, surpreendendo com o nosso tempo, né? Eu acho que, Uhum, mas assim, ó, perto do que acontece em algumas regiões, também, até uhum, mesmo do interior do estado, aqui, uhum. Caxias ainda é uma cidade privilegiada, né? Sim. Porque nós vimos durante a semana, né, granizo, vento, e queremos ou não, ainda Caxias, ela tem passado nos últimos anos desviado de Caxias, né? Eu acho que ah, por mais que nós possamos reclamar, né? Uhum. Agora, novamente, né, essa semana me chocou, eu estava indo para Porto Alegre semana passada, eu vi um agricultor, né, perto do Caí, mas de trator, né, ele entrou numa rua, né, e pegou um saco de lixo cheinho de plástico e jogou no meio da mata, né, aquilo me chocou, tá, Beverly? Eu acho que Uhum. e pleno século, acho que é 21 agora, né, Uhum. nós estamos ainda com esse problema e eu vejo, né, na minha querida Santa Lúcia, indo para lá, eu vejo, né, sacolas de lixo, alguém ainda sai do seu apartamento, né, e abre viaja, né, abre a janela e coisa, tá? Então, eu inclusive já tive minha loja inundada uma vez, porque quando eu vejo sacola voando, eu fico apavorado, porque uma sacola, por incrível que pareça, ela conseguiu ir exatamente na boca, né, do teto, em cima da minha loja, né, e tampou, sabe? Ela nem com as mãos, né, um ser humano fosse lá, não faria um trabalho tão feito como uma simples sacola, né? Então, uma simples sacola hoje, ela pode ser responsável, né, para matar um animal, uma vaca, e ela pode também ser o responsável por uma inundação, né? Então, É acho que verdade. nós temos que pensar mais quer dizer, No no coletivo, né, no coletivo, né? Quando, coletivo. quando eu vejo aquele agricultor jogando aquela sacola de lixo, é bem provável não era a sua propriedade, né? Então é muito fácil, né? Uhum. Então lembrar que nós estamos no mesmo barco, né? Ou É, seja, no mesmo mundo, né? E bem provável tenha recolhimento de lixo, porque vamos pensar em Caxias do Sul, eu vejo na colônia hoje, uma ou duas por semana, a Codeca recolhendo, não tem mais justificativa para isso, né, Beverly? Gasparim, só para fazer essa frase a gente usou muito durante a pandemia, eu acho ela ótima, né, somos todos viajantes no mesmo barco, e na época a gente aprendeu que somos todos, estamos todos diante da mesma tempestade no Mesma oceano, tempestade. mas não no mesmo barco, essa é a grande questão, Exato, né. mas tem uma questão, assim, que eu acho que é interessante desmistificar, porque geralmente as pessoas têm essa mentalidade de jogar, a natureza vai assimilar, "Não, eu vou jogar porque depois tem alguém que vai limpar e eu não vou tirar o emprego de alguém", como dizem alguns e tal tudo, Uhum. É. mas também tem aquela ideia assim, ó, a limpeza, esse cuidado, quem deve fazer é o poder público, mas o poder público que está em todos os lugares é cada cidadão, é cada um Uhum. de nós. Então, é de nossa alçada resolver questões quando nós miramos, quando nós olhamos ou quando nós estamos prontos ali a protagonizar isso, porque pode eventualmente você, eu também, num determinado momento dizer: "Não, isso aqui já não me serve mais, vou jogar fora pela janela do carro, pela janela do condomínio e etc e tal tudo", mas há que se ter esse cuidado. Esses dias, alguém jogou pela janela uma faca no centro de Caxias do Sul. Uau. Certo? Assim como teve também num outro prédio, uma senhora que jogou 2 cascas de banana, e as 2 cascas de banana caíram em cima de uma pessoa, certo? Então veja bem,
uma faca ou uma banana ou, enfim, uma série de coisas. Hoje ainda nós temos essa mentalidade que é arcaica, que ela deve ser suprimida e que o que eu não quero, o que eu não preciso mais, eu vou jogar fora pela janela como se tu tivesse ainda morando, e nem deve ser feito assim também, morando lá no fim do Judas, que você depois vai passar no quintal da casa e vai recolher, ou alguém vai passar. Não cabe mais nos dias de hoje. De forma alguma, há que se ter esse cuidado. Vejam bem, nós vamos continuar tendo o efeito de grandes chuvas, certo? E essa questão do destino dos resíduos tem que ser levado mais a sério. Deixa eu passar algumas informações. Isso aqui é uma utilidade pública do rádio, tá? Neste exato momento, nós estamos sob risco vermelho aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Que é aquele sistema de cores que nós temos, né, da Defesa Civil para tentar entender como assim a gente tem agora no atendimento hospitalar, né? Uhum. Aquilo que é mais risco, menos risco. Então, vai do verde ao roxo. Hoje nós temos risco aqui vermelho, que é risco muito alto, né? É para tomar atitudes imediatas com grandes riscos de inundação. Não é aqui para Caxias do Sul, mas a gente sabe que os rios, agora a gente já sabe disso, rios afluentes, eles todos se comunicam. Então, quando tem cheia num, que é a inundação, tem repique nos outros lugares. Então, vamos lá, nós aqui temos o das Antas, nós temos arroios também, então vamos ficar alerta. Tem risco vermelho, né, que é muito alto de inundação dos rios dos Sinos, do Rio dos Sinos, melhor dizendo, e risco muito alto para São Leopoldo, em especial justamente porque é o Vale dos Sinos. Então, o município de São Leopoldo hoje está com risco vermelho, tá certo? E isso vai até das 9 horas de hoje, melhor dizendo, de hoje até as 9 horas de amanhã, dia 29. Então, esse risco vermelho é até amanhã, é um dia todo ainda. Quais são as cores? Verde, normalidade, amarelo, risco moderado, laranja, risco alto, vermelho é o risco muito alto e o roxo, a gente brinca aqui na redação, é fuja para as montanhas. Saia correndo. É. É o risco extremo, né? E é literalmente isso, saia do local de perigo imediatamente o risco roxo, que é o último, né? Então, nós estamos aqui naquele que é anterior ao último, que é tome atitude imediata, não fique próximo, né? Se for o caso de evacuar, tem que evacuar, em especial região de São Leopoldo, por causa do rio do Vale dos Sinos, né? Rio dos Aqui na Sinos. Serra a gente teve até um caso, não sei se vocês recordam, de uma pessoa que, curiosa, foi bem à beira do rio para ver a situação e foi levado pelo Eu rio. não lembro desse Sim, aqui caso. na região aí pro lado de Bento, pro lado dessa região ali. E não foi colocado como uma morte por conta das enchentes. É que ele curioso, chegou Sim. muito próximo do perigo. Então, aí fica o alerta. Não, Uhum. Não brinca deixe com a de lado a natureza, né? curiosidade, não fique, Uhum. ali feito um tonto, querendo ver, querendo se certificar de fato se vai acontecer. Não, saia, Proteja-se, proteja certo? a vida. Última informação antes de a gente começar efetivamente o programa, a Secretaria de Trânsito também acaba de informar agora às 11 horas que foi isolada a calçada onde tem um risco de um poste caindo na rua Doutor Augusto Pestana, bem em frente ao largo da estação férrea. A RGE já foi comunicada, porque é um poste de luz, né, com risco de queda. Então, aqui já foi chamado, né, a RGE, então, para imobilizar a calçada, e já foi isolado, porque tem o risco desse poste cair a qualquer momento em função da ventania, né, que a gente mencionou logo da madrugada. Isto posto, gente, a gente fica alerta, fica aqui monitorando, o rádio também serve para isso, informação com credibilidade, né, busque as informações oficiais. A gente vai começar aqui o programa, tá na pauta com os nossos convidados, o Pablo, o Gasparim, já começamos a nossa conversa, já estamos em live pelo Facebook, e o papo de hoje, embora ele não seja necessariamente com um fato único, ele molda esse tecido social, né, que nós estávamos falando, que uma atitude de um lixo fora do lugar faz tudo isso que a gente está vendo agora, né? E uma atitude, muitas vezes, que a gente tem adotado, reclamar. Né, Gasparim? A gente reclama de tudo, a gente acha tudo ruim, a gente acha que o mundo deve ser norteado pelo GPS do nosso umbigo, né? GPS do nosso umbigo. Onde o nosso umbigo tá, é onde as coisas têm que estar. É um novo GPS, né? Um norteador do umbigo da própria pessoa. Então, a gente está num mundo inserido e a gente normalizou isso. Mesmo as pessoas que eram mais coletivas, Gasparim, meio que normalizaram, né? A gente não foi normalizando. Tudo tem que estar a favor da sua vida, do que é prioridade para você, numa sociedade super, hiper individualista. E aí, a grande questão é, se a gente colocasse no lugar da reclamação um elogio, será que mudaria
mudaria a nossa perspectiva individualista? Né? Essa é uma das perguntas. Tem um vídeo circulando na internet, um experimento social. Eu passei para o Gasparim, passei para o Pablo. É um vídeo em inglês, então não vou rodar o áudio aqui, porque ele vai ficar meio fora de contexto, nem todo mundo vai entender. Mas é uma pessoa que saiu de carro, né, pelas ruas, muito possivelmente tinha alguém dirigindo, e essa pessoa no carona, a gente não vê quem é quem na fila do pão, mas vê que são pessoas dentro de um carro e que aleatoriamente passam pelas pessoas numa determinada rua, em alguma cidade americana, e essas pessoas pela janela vão elogiando as pessoas na rua. E as pessoas estão nós, né? Distraídas, um no celular, um esperando o ônibus, um indo para um compromisso. A gente está distraído no mundo, vivendo a vida. Pensando que o mundo acabou. Isso aí. A chuva, chove ou não chove, né? Isso É aí. dilúvio. Isso aí. As pessoas na rua, de alguma maneira, ou em algum lugar que seja na rua, e essa pessoa para e faz um elogio pelo corte normalmente é atrelado à aparência, né? Pelo teu Uhum. corte de cabelo, pelo teu vestuário, pelo teu comportamento, pela tua conduta, pela tua postura. E é impressionante o efeito imediato positivo nas pessoas. As pessoas reagem de forma muito positiva, né? Num primeiro momento, aquela surpresa. Opa! Será que tá falando de verdade ou tá me zoando? Dali um pouquinho, nossa, eu tava muito mal. Teve uma senhora que me chamou muita atenção, porque elogiaram o cabelo dela, não sei se o Gasparim viu, né? Sim, sim, Elogiaram sim. o cabelo dela, disse, não é possível. Sério que o meu cabelo tá bom? E aí ela disse, eu tava indo cortar o cabelo, porque eu achei que o meu cabelo tava muito ruim. E aí eu disse, não corta, muito legal, tá muito, né, da hora. E a pessoa diz, ai, ganhei o dia, porque ela, justamente, ela queria fazer alguma coisa porque ela não estava bem, e ela ia mexer onde? No cabelo que foi elogiado. E aí aquele start, não é esse o problema. O problema não era o meu cabelo, né? O problema talvez fosse uma outra emoção que eu tinha. Resumindo a ópera, se a gente fosse transportar isso para a vida da gente, né, ao invés de colocar uma reclamação, buscar um culpado, achar sei lá, alguém para criticar, alguém pra gente, né? Eu quero arrumar alguém para brigar às vezes. Quero arrumar alguém para Sair brigar. pra brigar. Isso aí. Se a gente colocasse nessa energia, a energia consciente do elogio, não quer dizer que a gente não elogie, mas de forma consciente. Agora, eu vou escolher alguém para elogiar. Eu vou escolher alguém, uma situação para dar um elogio, porque também teria, certamente, não sei se na mesma proporção, não sei mesmo, não sei, mas certamente haveriam motivos, né? Como seria isso na nossa, como mudança de estrutura sistêmica? Beverly, eu olhei o vídeo e também no dia a dia nosso, eu acho que se a gente reclamasse um pouco menos, não precisaria ter tanto elogio, né? Eu acho que nós vivemos Já também ajudaria ali. ajudar, ou seja, Tu já leu o hábito, o hábito minuto, é isso o nome do livro? Não leu? mas me passa, eu acho Só que um é pouquinho, importante. não perde o raciocínio. Neste livro, dizem os especialistas que para você tirar um hábito, não dá para só tirar, tu tem que colocar um no lugar. Isso Exato. aí. Então não daria só para não deixar, vou deixar de reclamar, teria que colocar alguma coisa no lugar, Gasparim. O quê? Mas nós vivemos, eu vivi uma época, né, que os livros de autoajuda, de motivação, estavam em qualquer prateleira, tá? Principalmente nos aeroportos, assim, eram todos eles. E nas últimas viagens que eu fiz, me chama a atenção que esses livros de autoajuda ou de motivação, eles desapareceram um pouco das prateleiras. Eu não sei por quê, eu acho que também, de repente, é o nosso dia a dia, ou seja, e tem também os palestrantes de automotivação, eram as pessoas que mais cobravam praticamente por uma palestra, por alguma coisa, aula inaugural. Mas, assim, ó, eu diria o seguinte, se nós voltar o básico, tá? Eu falava na antessala, né, aqui antes de entrar no programa com a Beverly e com o Pablo, que nós perdemos o hábito de fazer qualquer coisinha que é, por exemplo, o cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, como tá chovendo, entendeu? E normalmente isso muda o semblante das pessoas quando você diz bom dia. Uhum. Opa, eu fui visto, né? E quando você fizer para uma pessoa estranha, ela vai ficar encucada também. Puxa, mas quem é esse cara? Por que ele me cumprimentou? Da onde ele me conhece? Ou seja, e eu sou de uma geração, novamente, tu vê, o tempo passa, o tempo voa, nós ficamos velhos. Mas assim, ó, que você era obrigado a cumprimentar alguém que você encontrasse na rua. Você não tinha essa liberdade, ou seja, e se você não cumprimentasse, e normalmente eu sou de uma época, eu aprendi, tu vê, eu acho que no seminário, que o mais novo sempre devia cumprimentar o mais antigo, entendeu?
Cara, nós perdemos esse viés em algum lugar do mundo e hoje nós estamos tentando recuperar essas mensagens perdidas. Então, O elo perdido, né? Joel. o O elo elo perdido. perdido. Então, por exemplo, esse negócio cara, nós temos que ser um pouquinho mais humilde no sentido seguinte: nós não podemos ter, nós não sabemos tudo de tudo. Tu levanta qualquer assunto hoje, e quanto mais analfabeto, quanto mais ignorante, no sentido de ignorar, mais opinião o cara tem. Ou seja, mesma E coisa. mais palco tem. Isso, e Mais outra palco coisa, tem. principalmente com a informação rodando, eu vejo o seguinte: como nós somos bons de colocar o preço do produto dos outros, entendeu? Então, entendeu? Mas, cara, vai lá e faz tu e vende pela um terço do preço, então se tu é tão bom assim. Eu saí de uma feira semana passada, outra em São Paulo, e recebi muitos clientes, aí nós tínhamos 3 ambientes fechados, exatamente para vender, para sentar com o cliente, e muitos clientes, né, que bons clientes também, mas assim, meia hora falando do concorrente, do mercado, assim, porque aí no final, depois de falar tudo aquilo, vem cá, mas o que tu precisa para melhorar as tuas vendas? Dá um branco, ele não fala mais nada, cara. Mas então é o seguinte, o que tu falou até agora? Entendeu? Então, aí, uma coisa também, uma coisa que me chama a atenção, nós de bodegueiro, né? Cara, a maioria do pessoal que reclama de tudo, ele sabe tudo do concorrente, dos outros, e não sabe. Aí tu faz 3 perguntas do negócio dele, de interno, ele não sabe. Ou seja, a gente está querendo salvar a humanidade e não estamos nos salvando. É que nem relacionamento afetivo, amoroso, tô falando, É. né? As pessoas às vezes têm uma DR, como a gente costumava dizer, né? Os mais antigos, né? Uma discussão do relacionamento. As pessoas falavam, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, tu aquilo, tu aquilo. Mas nada propositivo, era tudo negativo, né? Então não se estabelecia nenhuma situação. Era só um sistema de autodefesa e E não isso, necessariamente. DR era justamente isso, eu só quero Agora tu brigar. vem com DR. Eu só quero Agora, chegar. depois do programa semana passada, eu nunca tinha falado fazer a farma, não sei o quê, como é que é? Farmar aura. Farmar o áudio. Farmar. Agora, essa semana, eu acho que eu vi 20 caras falando, né? Meu Deus. Bem-vindo à bolha, Agora bem-vindo à você vem bolha. com DR agora? Uma DR é velho, A Gasparinho. DR é das antigas. É das antigas. É que ele nunca teve uma DR por isso, né? Mas veja bem, a questão do elogio, assim, eu. DR é discutir o relacionamento. Tá Eu louco. confesso que não fiz o tema, não assisti o vídeo, mas vou inferir alguns pensamentos sobre a questão do elogio. Nós estamos imersos a uma cultura que colocou na nossa mentalidade, na nossa cabeça, de que você tem que ser autêntico, você tem que ser verdadeiro, e quanto mais você criticar, e quanto mais você ver e olhar os podres do outro, melhor para você. E te dá um poder, essa postura. Empoderamento. É um empoderamento social que ele é engodo, ele é um engano completamente absurdo. Então, hoje a gente vê da roda do café ao antes e depois de uma refeição ou de um encontro aleatório, uma boa porcentagem do tempo que a gente dedica ao outro, junto com o outro, é ficar falando mal de outrem, de terceiros, de políticos, de situações outras, certo? Agora, quando a gente adentra na questão da perspectiva da relação com o outro, a gente tem que se reeducar. O processo de se reeducar não é fácil. E transformar o nosso olhar para incluir o outro é pior ainda. Exige um esforço muito grande, certo? Como dizia a Beverly, você abandonar um hábito e você estabelecer um outro hábito, isso requer uma energia danada e um trabalho daqueles. Por quê? Porque o campo dos hábitos, gente, ele é automático. Quando você já tem o hábito enraizado em você. Agora, quando você vai transmutar, você vai mudar o hábito, meu querido, vai ter que ter um autopoliciamento muito grande e com prioridades que de fato seja de integrar o outro. Mas eu gostaria de realçar aqui um aspecto seguinte aqui, ó, tá? Que é a questão de hoje, o elogiar o outro é uma forma de você trazer o outro momentaneamente para uma realidade mais de conjunto. E muitas vezes é tirar o outro da invisibilidade. Tem um vídeo também que eu acho impactante de uma senhora que ela se sente invisível, ninguém atende ela aqui, acolá, ela resolve colocar como é que se chama aquela touca lá que só mostra os olhos?
Tem A uma touca burca, assim que burca, você burca. não, que geralmente é usado por quem é ladrão, quem vai entrar em Ah, alguma coisa para roubar. E essa senhora, Bebe, é um experimento social também. Toca ninja, acho que eles É toca uma chamam. nisso. touca ninja que só aparece o olho. O zoinho, E só o ela zoinho. muito bem vestida, ela coloca aquilo e ela vai nos lugares onde ela precisa, tomar um café, isso e tal. E ela cria um impacto muito grande, as pessoas achando que ela vai assaltar, que ela vai agredir e tal, tudo. Eu acho, assim, muito interessante hoje, Bebe, que o elogio pode ser uma estratégia de a gente resgatar a autoestima de muitas pessoas. Só que não deve ser feita como um episódio deslocado, mas como um hábito que você reconhece no outro, sabe, que as nossas conversas, que os nossos diálogos com as pessoas partam num primeiro princípio do reconhecer o outro, certo? O sorriso, seja o penteado, seja até mesmo de lembrar alguma coisa, dizer para a pessoa: "Olha, lembrei da última vez que a gente se encontrou, você falou uma coisa tão importante e aquela palavra me marcou, eu fiquei dias pensando naquilo". Por quê, gente? Porque hoje nós, mais do que nunca, estamos necessitando de pertencimento. Uhum, Hoje, todas as gerações de 0 de idade a quem está ainda respirando, necessita urgentemente de laços de pertencimento, para se sentir gente, para se sentir no uhum. mundo, sabe? O quanto de pessoas que precisam hoje superar estresse, ansiedade, depressão, até mesmo quadros de saúde que não batem na mente, mas na parte orgânica, necessitam disso. Alguém Uhum. dizia assim: "Hoje eu estou aqui na fila esperando um procedimento, mas infelizmente nenhum da minha família veio me acompanhar. Eu vou ter que fazer o procedimento sem ninguém me acompanhar". E aí a atendente disse: "Mas senhora, esse procedimento lhe foi informado que a senhora não pode fazer sem acompanhante". E ela disse assim: "Agora eu não sei se eu fico, como eu fico? Perdendo a possibilidade de fazer o procedimento ou fico chateada por não ter conseguido nenhum parente para vir me acompanhar?". Então, veja bem, hoje, até nos menores questões da vida, a gente está faltando esse olhar do outro, que muitas vezes não precisa de palavras para elogiar. O Uhum. elogio não passa necessariamente por palavras, necessariamente por você cavocar, porque hoje você tem que, eventualmente, no elogio, você tem que cavocar. Por quê? Porque você foi adestrado, o teu olhar, a tua forma de pensar, de primeiro ver, aquela roupa não está conversando, as peças não estão conversando. Você é adestrado a isso. Olha, esse penteado e tal. Você mentalmente hoje, quando lança o olhar para outra pessoa, é levado mais a criticar, mais a ver coisas negativas do que aspectos positivos com potencial para elogiar. E imagine chegar a elogiar, sabe. Uhum. Então é uma revolução necessária que tem que ser feita. Uma coisa importante que o Pablo traz aqui é o quanto um elogio, né, ele é uma validação, né, e o quanto nós precisamos de validação ou não. Nós somos seres sociais, seres humanos são seres sociais. Esses dias eu participei de um encontro de formação com uma profissional, vocês conhecem a Ana Paula Reis, né, aqui da LUSP em Caxias do Sul, e ela é uma sumidade, não só na área de psicologia, de emergências psicológicas, luto, que a LUSP tem esse trabalho, mas também com a questão que envolve, hã, teologia, ela é doutora em teologia, então é uma pessoa que foi buscar muito conhecimento e ela vinha explicando sobre neurociência, que é a área dela, que o cérebro humano, ele só consegue assimilar, informações a partir da experiência. Uma informação solta é só uma informação solta, ela passa a se tornar um conhecimento a partir da experiência, ele tem que passar pelo corpo. Nesse sentido, é isso, né, então se a gente tem um comportamento que a gente entende: "Não, isso aqui está de acordo com meus princípios, meu propósito", mas eu sou validado por outra pessoa, isso é do campo da experiência. Isso é do campo: "Ok, estou certo, vou mais para cá, vou mais para lá". A questão toda é que nós, no tempo atual, nós colocamos todo a nossa capacidade de saber se estamos ou não no caminho certo no outro. Perdemos os nossos, não é que perdemos, mas, enfraquecemos, talvez seja a palavra mais adequada, os nossos valores pessoais para sabe o a nossa bússola interior? A minha bússola interior me diz: "Eu estou no caminho que eu quero". Será que a gente está no caminho que quer para precisar tanto da validação? Aí entra mais uma vez ou a reclamação ou o elogio como reguladores, como se fosse um termostato que vai regulando, mas, sabe, tá mais para cá, vamos regular mais para cá, tá mais para cá. Quando o Pablo diz que não
que não precisa ser palavra, o Gasparim talvez seja uma figura que conhecida que demonstre isso. O Gasparim talvez seja menos de dizer, parar e dizer, vou te dar um elogio agora, consciente, mas ele faz isso no comportamento. Ele mesmo disse no início do programa, Uhum. né? Vamos dar um sorriso, que ele procura fazer isso. É uma forma de elogiar a pessoa, uma forma de reconhecer o outro, é uma forma de dizer, tu é tão valioso a ponto de eu parar no meu caminho e dar um sorriso pra você, parar de te cumprimentar. O problema é que para isso tu tem que ter consciência, né, Gasparim? Mas assim, ó, eu até pedi para minha a inteligência artificial algumas palavras aqui, tá, porque eu também já virei, né, Olha Tá só, chique, tá assim, ó, chique. eu modernoso. quando você me dá o tema, eu tento descobrir, né, claro, olhando os livros, olhando, estudando, né, por que que nós chegamos aqui. Eu anotei aqui antes de consultar a inteligência artificial, mas, normalmente quem mais reclama é o que menos faz, concorda comigo? Ou seja, porque se eu quero ser bem atendido, eu tenho que atender bem. Deu para entender? Se eu Uhum, quero que alguém me diga bom dia, eu preciso dizer bom dia também. Entendeu? Então, tudo que vai e volta, como se diz, né? uhum. O todo, porque eu já falei para você também que o mau atendimento vem muito comigo, né? O dia que eu não estou legal, nunca vou ser bem atendido. O que eu quero colocar é que nós terceirizamos quase tudo, né? E eu vejo, eu passei por isso, e você como professor, as reformas do ensino, de repente nós deixamos de fazer algumas matérias, nós somos muito para o lado técnico, esquecemos de muitas matérias do lado humanista, né? Que era para formar gente. E eu vi esse dia um anúncio, né? Para funcionário, e o que que ele pedia, né? Ser gente. Deu para entender? Ou seja, qual é, qual é Uhum. o que que eu preciso para ir trabalhar na tua empresa? Ser gente. Puxa vida, me chocou isso. Deu para entender que é diferente? Agora, ser gente, quando a minha mãe ou alguém, principalmente de mais idade, diz, filha, seja gente, cara, tem uma carga atrás, deu para entender? Ou seja, quando eu saí de casa, que a mãe disse, olha, cara, nunca fica devendo para ninguém, cara, seja gente. Cara, aquilo te dá um arrepio em todo o corpo, né? Porque, cara, tem muito a ver. Agora, de repente, com quem eu falo, dizer ser gente, não diz nada, porque ela não entendeu. Porque, então, de repente, nós, como sociedade, tá, Bebe, nós acabamos achando que ensinar, por exemplo, como nós aprendíamos no seminário, arrumar a mesa, né? Postar os talheres, como sentar à mesa, ficou quase que ficou algo como se fosse atrasado, né? Defasado, é? Defasado. Uhum. E aí o cara vai, só que a sociedade nos cobra isso, né? Deu para entender, você vai num local, portas poderão ser fechadas pelo teu comportamento, né? Total. Eu lembro que nós temos, tem dois grandes empresários aqui na nossa região, inclusive num livro ele diz isso, que antes de promover alguém a gerente, ele levava o cara numa pescaria, uma ou duas pescarias, principalmente longe de casa, antes de... O que que ele queria ver com isso? Uhum. Isso não está escrito nos livros de administração, não está. Agora, E nós temos uhum. que aprender isso. Então, tirando aqui, ó, boas maneiras. Cara, nós esquecemos de falar, por favor, obrigado, obrigada, de nada, com licença, desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou seja, cara, Coisas básicas, né? básica. Básicas. E, aliás, tão básicas que é impossível você elogiar alguém de forma efetiva sem ter passado por estes passos, porque senão passa, né, hipocrisia, em verdade. Do nada eu vou te elogiar. É. Não, tem que criar um Esse vínculo, dia, eu né? posso abrir meu Cria um efeito coração aqui, ó. reverso, O que talvez, que né? faz o empresário hoje com quase 100 funcionários em Caxias do Sul? O que que faz durante o dia? Depois de 3 dias que parou a chuva, essa empresa tem guarda-chuva e está dentro do plástico molhado. O empresário de Caxias hoje tem que dizer o seguinte, ó, pode alguém, por favor, tira o guarda-chuva que está molhado aí dentro e deixa ele aberto. O Uhum. empresário de Caxias hoje, com 100 funcionários, sabe o que ele faz diariamente? E quem está nos ouvindo agora vai entender o que eu estou falando. Moça, terminou o papel higiênico do banheiro. Vocês estão usando o papel toalha. Poderia pegar o papel higiênico que está ali na outro armário, só Repor. colocar aqui para mim e repor. O empresário caxiense fica fazendo isso hoje. E o empresário de São Paulo faz isso também. Uhum. Mas deu para entender, esse dia discutindo com o empresário, cara, não é possível que a gente faça isso. A gente. E aí, quando você não é empresário, quando você não participa dessa reunião, puxa vida, o que que ele deve fazer, né? Ele faz isso diariamente.
Ou seja, você precisa dizer que um guarda-chuva que é coletivo, que é da empresa, e passa todo mundo na frente. Se ele ficar mais 2 dias dentro daquele plástico molhado, acabou o guarda-chuva. Perfeito. Gente, eu preciso fazer um intervalo, é 11h37, tá? Vou fazer um intervalo, sem mais delongas. Na volta a gente retoma o assunto Quero ir. aqui. Quem está conosco pelo WhatsApp, 999530616 ou pelo telefone 32209400. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tem dias que começam assim, outros de um jeito diferente. E tem aqueles que mudam tudo. Para nós da Unimed, isso não é rotina, é paixão pela vida. Porque viver de verdade é aproveitar cada momento com a segurança de ter o melhor cuidado sempre por perto. Unimed Serra Gaúcha, paixão pela vida. h38. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 16 graus. Há 37 anos, a Menon Atacadista faz parte do crescimento do varejo gaúcho. Somos uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 10 mil clientes em cerca de 490 municípios. Com 2 modernos centros de distribuição em Sananduva e Caxias do Sul, garantimos agilidade, eficiência e um mix completo de alimentos, higiene, limpeza, perfumaria e escritório. Menon Atacadista, há 37 anos distribuindo sorrisos. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntas. Tipo ópera com funk. Presta atenção. Desce o grave no salão. É soprano no paredão. Ópera com tamborzão. Meu Deus do céu, que confusão. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Você ou seu familiar sofre com dores, ansiedade ou insônia? O tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade no Brasil. A Green Vitae te acolhe e orienta com segurança, conectando você a médicos especialistas e te acompanha em todo esse processo. A missão da Green Vitae é transformar vidas com esperança e ciência. Siga-nos nas redes sociais e chame no WhatsApp 993752792. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Chegou a hora de garantir o seu Ray-Ban. Na Ótica Martinato você encontra toda a coleção com preços especiais. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. E você ainda pode aproveitar para garantir o presente do seu pai. Passe na Martinato e experimente o seu modelo favorito de Ray-Ban. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Julho 1867. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
11h42, a hora bem certinha, estamos de volta com o programa Tá na Pauta, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje é um dia atípico, né, em função do clima, do temporal que aconteceu de madrugada, aqui entre 4h50 e 5 horas da manhã, com ventos na categoria de 6 e 7, né, na escala Belfort, que significa ventania, ventos de até 65 km por hora, não foi brinquedo, não. O Ademar Roberto Sebem está aqui. Oi, estou aqui ainda. Bom dia, jovens. Um abraço. Não foi levado pelo vento, né? Tá tudo certo. Deixa eu só passar uma informação bem rapidinha que tem a ver com bloqueios de pista, tá? Agora de manhã, pelo estado, nós temos aqui rodovia totalmente bloqueada, a RSC 481, quilômetro 149, fica em Cerro Branco. Teve um novo deslizamento no local, né? Já tinha acontecido na semana passada, um novo totalmente bloqueada, e também totalmente bloqueada a rodovia ERS 347, ponte do quilômetro 17,5 no município de Segredo. A ponte está submersa pela subida do rio Cerrinho. São as informações que a gente tem neste momento voltados à questão de Segredo bloqueios. não, aqui perto de Vacaria, Segredo lá perto da Arroio do Tigre, né? Isso, aí. isso. É aqui pelo estado, né? Porque a gente sabe que tem pessoal se Sim. movendo por aí. Alguém me perguntou sobre a Rota do Sol. No momento, até o momento, não temos informações sobre bloqueio de pista nem interrupção nesse momento. Voltando aqui ao programa, né? Tem uma coisa interessante, a gente estava falando sobre elogio ou não, né? E as etapas. Gasparinho, eu procurei o nome do livro, é Hábito Atômico o nome, tá? Hábito Atômico. Se eu ainda o tivesse, eu te presenteava, mas eu acabei emprestando por uma amiga aqui da rádio, né? Hábitos Atômicos, que fala isso, né? Métodos para você criar um novo hábito. Como é que você faz para criar um novo hábito? Porque, assim, é uma mentalidade também, né, Gasparinho? A pessoa que ela reclama, que ela vê o copo meio vazio, que ela acha a perspectiva do mundo sempre pelo lado pessimista, não otimista, sempre. É uma cultura. E cultura é difícil de mudar, gente. Cultura é difícil de mudar. Então, a gente tá brincando com a ideia do elogio. Se a gente colocasse um elogio de forma consciente, quais os efeitos que eles trariam? Claro, é difícil você sair elogiando do nada, né? Do nada. Tem que criar um vínculo para que o elogio faça sentido, né? É Aí que o tem o elogio vai lado do fazer sentido. assédio, né? Tem É, o risco. Hoje também Mas assim, ó, tem esses esse do melindres. livro ali, me parece também, eu também como professor e na empresa, assim, e pessoas de idade, a maior dificuldade é você aprender algo novo. Se você não desaprender algo que você tinha, você não aprende algo novo, né? Esse é o grande dilema hoje da sociedade. Tá chegando o cafezinho, Dá bem significado, dá sentido para as questões. Mas eu vejo assim, o Beverly, que... Oi, tudo Ó, a bom? Ângela vai trazer um cafezinho novinho, passadinho Obrigado, agora. Vamos elogiar ela, né? Ângela, ó, Brechó. Obrigado. Parabéns, Elogiou, Ângela. Parabéns. Valeu, Ângela. Amém, obrigado. Um aspecto que eu acho muito interessante, assim, Beverly e Gasparim, é de que o Gasparim colocava ali a questão do ser gente. E a pergunta que fica, onde hoje, na modernidade, se aprende a ser gente? É verdade. Certo? Então... Não tem um curso para isso ainda, né? Há uma tendência social que já vem de umas 2 décadas que tem que ser o colégio, mas nunca deve estar o colégio acima da família. Por quê? Porque a família vai trabalhar a questão de uma forma mais orgânica e antecede a escola. E a escola atingiria seus objetivos ou teria chance de atingir seus objetivos caso a família garantisse, no mínimo, a questão das bases do ser gente. E as bases do ser gente hoje, há um acordo mundial que são os valores e as virtudes. Os valores sociais, os valores religiosos, os valores humanos, os valores éticos, morais e etc., políticos e etc. e tal, certo? Agora, nós temos que lembrar o seguinte, não há valores e não há virtudes sem o cuidado das atitudes que elas se transformam em hábito. Quando um empregador, quando um professor ou quando um líder qualquer quer pessoas afinadas dentro de uma proposta, precisa ter pessoas com valores e virtudes. Só que hoje nós não temos esse tempo, enquanto organizações, para gestar uma pessoa que entra na empresa, transformá-lo em pouco tempo numa pessoa com hábitos, valores e virtudes que produzam mais rápido, certo? Sem um programa longo. Então, a sociedade hoje, na questão de hábitos e valores,
e virtudes, tem que voltar a primar isso na família. Na família. Primeiro aspecto. O aspecto que nós queremos, antigamente, quando o RH fazia uma triagem ali para a quem contratar, ia atrás de ver as habilidades e competências. E não raro, muitas vezes, era através de um currículo, certo? Um currículo. Mas o currículo não dá conta da questão comportamental. Não dá conta da questão comportamental. Como é que a pessoa reage em situações das mais diversas e adversas que existem em qualquer organização, tendo 2 pessoas, 3 pessoas e assim por diante. Imagine 100, como tu citavas ali. Então, eu digo o seguinte, hoje, nós, na questão de elogiar, volto a dizer, é uma revolução que tem que acontecer. Por quê? Porque o nosso olhar, ele vem sendo trabalhado para o lado negativo e não para o lado positivo. E aí você vem no segundo bloco, Beverly, e fala em autenticidade. Agora, como elogiar uma pessoa que você não esbarre na questão artificial? Numa coisa que você, do nada, de repente, a pessoa nunca me cumprimentava, agora vem jogando em cima de mim um elogio, certo? Então, como estabelecer isso? É você trabalhar a tua forma de olhar. Porque não adianta você elogiar uma pessoa se o teu elogio não vai com a tua essência. Tem que ir com a tua essência. E a tua essência tem que ser transformada. Por mais elevado que seja, por mais que você já esteja no nirvana, você tem que estar constantemente se transformando. E hoje eu vejo, eu sinto e eu percebo que muitas pessoas hoje já têm até o nível teórico da questão espiritual, da questão transformação, mas ainda falta muito a prática. Mas eu colocaria agora, se fala da empresa, desculpe que eu não te servi antes, mas assim, ó, hoje com a ZNR também cobrando o lado comportamental na empresa. Não quero, não, obrigado. Não quer? O trabalho, praticamente, é o fim a pessoa já está feita, ou seja, e aí vem aquela, né, o pessoal do interior fala, né, uma árvore quando está torta para endireitar é difícil, né, é o caso, né, deu, então você primeiro é a família, o núcleo familiar, depois uma coisa que nós estamos deixando de lado, a tal da religião, ou seja, o que é religião, religar, entendeu, ligar, Gasparim, cuida de que a religião sem a formação familiar, ela tende a fazer com que você vá para os extremos do fundamentalismo. Do fanatismo. Isso. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma geração de pessoas sem uma adequada formação familiar, mergulhando com tudo no prisma da religião e das religiosidades e das espiritualidades e tal, tudo com nuances extremamente sérias de extremismos. Mas aí tu pega, tem muitas ditas religiões hoje que praticamente são motivacionais, parece curso de motivação, né? Deu para entender? Ou seja, o extremismo, quando a árvore já está torta, né? Ou seja, aí depois você vem com o colégio, depois a própria sociedade também, quando eu falei do lixo antes, é a própria sociedade que se a família tal, ela tem que punir alguém que coloca o lixo fora. Nós, como sociedade, criamos regras para o convívio social. Depois você chega na empresa. Porque quando você pega alguém que não cumprimenta na empresa, que você tem... E você, novamente, para você mudar um hábito de uma pessoa que já a família não fez, a religião não fez, o colégio não fez, a sociedade não fez, na empresa é muito difícil, deu para entender? Então, como eu falei, se está sobrando gente, você acaba tentando descartar a pessoa em vez de tentar mudar ela. Eu vi essa semana também uma grande empresa, novamente eu falei de empresa de Caxias que levam as pessoas a pescar para se promover. Eu vi alguém que o currículo, primeiro, quem demitia era o taxista, ou seja, o cara chegava no aeroporto, a empresa mandava um táxi buscar esse candidato e praticamente tinha uns que não eram nem entrevistados quando chegavam na empresa. Quem definia se era para entrevistar ou não era o taxista. Deu para entender? Então, eu acredito muito na sociedade, tipo quando a gente joga uma pedra numa lagoa, que é as ondas, né? Ou seja, se eu pego, por exemplo, um aplicativo, se eu pego um táxi hoje manhã cedo, e eu já agradeço pelo serviço dele, obrigado, bom dia, bom trabalho, tu concorda que no próximo passageiro que ele pegar, ele vai acabar refletindo isso. Deu para entender? Ou seja, agora, se o primeiro pessoa que ele atender levar uma pedrada,
para ele se sentir bem, ele precisa jogar uma pedra em alguém, concorda comigo? É a mesma coisa na empresa. Se o meu dia for ruim, eu como ser humano, eu levei uma paulada, para mim melhorar, isso também é estudo, eu preciso dar uma porrada em alguém, concorda? Eu tenho que dar uma batida em alguém, nem que seja numa pedra indo para casa. Deu para entender? Ou seja, toda ação tem uma reação contrária ou maior, não existe isso, entendeu? Então, o que eu falo, as pessoas que às vezes se fecham num casulo, você falou o exemplo da senhora, será que ela também, o comportamento dela antes de colocar essa máscara para chamar a atenção, ela também não se fechou? Entendeu? O que eu coloco é isso, né? Existem pessoas, nunca me convidaram para nada. Tá, mas você convidou alguém para alguma coisa, para tomar um café? O Oswaldino Gasparim, ele traz uma reflexão interessante. Primeiro ele elogia, olha que bacana, obrigada, Gasparim, ele elogia vocês pelas reflexões. Ele diz o seguinte, no passado o currículo era você presencial, mas os tempos mudaram. A pergunta que ficou nesses tempos que mudaram é, melhorou o sistema? O jeito que está aí melhorou o sistema. E eu preciso só fazer um parentezinho aqui. Hoje de manhã eu acabei usando o táxi lotação azulzinho, o famoso azulzinho, né? Sim. E aí eu vinha para o trabalho de azulzinho e observei que tinha um motorista. Eu fiquei tão. Quero elogiar, não sei o nome dele. Devia ter perguntado, né? Sim. Devia ter perguntado. Não vou saber agora. Mas era uma pessoa madura, né? Um adulto maduro que estava dirigindo. E eu não sabia, fazia tempo que eu não pegava esse serviço. A pessoa tem que dirigir, né? O carro, num dia que nem hoje, ainda receber a cobrança por Pix, por cartão ou por dinheiro. Tem 3 modalidades. E não raro as pessoas usam o pagamento digital. Então tem que parar, pega a maquininha. Aguardar. Isso aí. E assim mesmo, gente, com uma delicadeza, com uma simpatia. E ele perguntava para as pessoas, para onde tu vais? Né? Porque ele pode parar em algumas Sim. paradas, em alguns lugares alternativos, não é uma parada em si. E aí a pessoa dizia, vou dobrar aqui, vou tal quadro, ele dizia, então eu vou parar mais pertinho, porque aqui fica mais fácil para você dobrar, que para você legal. pegar, para você caminhar, enfim. Olha que bacana, e claro, é isso tudo que vocês falaram, essa pessoa se constituiu assim, ela não caiu de paraquedas hoje, né? Porque para você fazer isso um dia que nem hoje, tu tem que ter uma caminhada, né? Então, ainda tem tempo, né, Gaspar? A gente não está totalmente Não, perdido. Mas o que eu falo é o seguinte, parece uma coisa assim, se você quiser ter sucesso e tal, comece a ler. Quem está nos ouvindo agora, que está... quando a gente fala aqui, também tem experiência, mas não precisa. Procura a inteligência artificial, lê um livro, verifica o que as pessoas falam. Por exemplo, eu falei para alguns essa do ir pescar tal e levar antes de promover um gerente, tem cara que ri da tua cara, sabe? Eles levam na gozação, não pode. Cara, fica quieto, cara, aprende com o cara. Mas faz muito entendeu? sentido, Gasparinha, como as pessoas se comportam no banheiro, como as pessoas se comportam na cozinha coletiva. Faz toda a diferença. Pessoal, novamente, Revela caráter, né? o cara que pegasse aquele guarda-chuva que eu comentei há pouco e abrisse, não ia acontecer nada, cara. Ele não ia perder uma mão nenhuma. Mas, cara, se um dia você precisar de alguém para promover ou para mandar tal, você ia pegar aquela pessoa. Pode ser que não vai ser promovido nada. Agora, tem uma sujeira no chão. Cara, não custa nada juntar. Aquilo marca, entendeu? E ao marcar, o que acontece? Você vai colher, entendeu? Tem uma É coisa- diferente, pessoal. Assim, ó, você vê, por exemplo, na mesa, por exemplo, festa de colônia novamente. Cara, o que custa ajudar o garçom ali na hora, tal, não força. Não precisa, ajuda, só empurra o prato para o lado um pouco, sabe? Não custa nada para ti, você não vai perder um dedo. O simples ato de empilhar os pratos, terminar a também, refeição, também. ajuda um monte. É Porque que- toda festa, depois da festa, tem muito mais trabalho do que antes, sabe? E essa gentileza é uma forma também de elogiar, uma forma Elogiar, também de isso. reconhecer. Porque o elogio é um reconhecimento, é um Isso aí. reconhecimento. Eu preciso dizer uma coisa importante nessa linha de raciocínio que vocês trazem, né? O cara que não abriu o guarda-chuva, né? Os 100 funcionários que usaram o guarda-chuva, colocaram no saquinho plástico, aí o clima melhorou e ninguém abriu. Essa postura, Gasparim, muitas vezes a gente fica também numa ótica de reclamação e precisa dizer, as pessoas precisam saber quais são as regras da empresa, porque nem sempre para o gestor muitas vezes está claro, mas para aquele colaborador talvez não é só um problema de vir de casa, porque vir de casa tu não vai resolver as coisas todas, mas as regras foram feitas para serem cumpridas. Usou,
deixa no lugar. Quebrou, conserta. Não sei, essas coisas. Mas assim, ó, bebe... Só me permita Sim, concluir o sim. raciocínio. Nessa formação que nós tivemos, que eu estou dizendo como grupo, né, nós tivemos uma formação em 2 etapas de todos os colaboradores aqui das rádios, né, das mídias, do grupo franciscano em Garibaldi, em 2 etapas. A última aconteceu na quarta-feira da semana passada. E lá tinha um dos nossos gestores que ele colocou o que se espera dentro dos princípios, né, do editorial. Não assim, faça isso, faça aquilo, mas dentro de um editorial, o que se espera de cada colaborador, de forma clara. É isso aí, a gente precisa. Lembra, Gasparim, tem que desenhar? Tem que desenhar. Mas assim, eu ia te tô interromper. elogiando a maneira como o nosso Eu gestor sei, colocou, tá? eu sei assim, mas tem coisa assim, ó, eu tenho 40 anos de empresa e tem umas coisas que eu levo um choque. Cara, eu precisava ter ensinado isso, meu Deus, mas eu não sabia, entendeu? sim. Mas tem coisa assim É que tão aparece óbvia, do né? nada. Mas, E, Gasparim, e não às vai vezes longe. As o- pessoas colocam, por exemplo, num móvel, coisas líquidas. É porque essa pessoa não comprou um Não, móvel. Ela não, não, se o que ela eu falo, comprasse, porque ela o não fazia, básico, né? o básico tu ensina o cara. Agora é o seguinte, ó, tudo bem, é que nem é o seguinte, você entrou no automóvel agora, você tem que fechar a porta. Puxa vida, mas eu muitas vezes já disse até para funcionário meu e para outras pessoas, desculpe, realmente eu pequei. E normalmente quando você é o proprietário ou o diretor, a culpa é tua como empresa, porque tu vai pagar. Sim. Bem ou mal, tu vai perder cliente. Eu já perdi cliente assim, eu não acredito que aconteceu isso, cara. Mas eu devia ter ensinado o cara que tem que usar a caneta assim, ó. Não, cara, assim, então tu leva cada choque, por isso que eu falei há pouco, né? Ou seja, meu Deus do céu, aí eu vou dizer novamente, não, terminou o papel higiênico, pessoal, vamos fazer uma reunião agora, urgente, tudo bem, assunto. Terminou o papel higiênico, embaixo aqui, o mesmo banheiro, tem aqui embaixo um armário, ó, vocês pegam esse rolo aqui e colocam aqui. De repente, não, mas aí o Ministério do Trabalho poderá ser, como é que é, outra função, como é que Mas, chama? Gasparim, não necessariamente precisa mas fazer uma reunião. mas eu Dá tô para levando... chamar uma... Porque, assim, não é todo... A Eu gente precisa sei. normalizar que... Lembra aquele ditado que os mais antigos diziam que uma batata podre estraga o cesto inteiro de batatas? Sei. Não raro, não é um coletivo todo que Eu impacta. sei, eu Às sei, eu vezes sei. é uma, 2 pessoas num coletivo todo que fazem isso de forma constante e acabam impactando de forma negativa. O gestor também precisa, talvez, normalizar, Gasparim, uma nova função. Todos nós temos novas Mas funções. aí É a função de chamar de eu lado e sei, dizer. eu sei, eu Quando sei. elogia, mas quando tem que chamar e dizer, olha, vamos colocar regra, essa regra aqui é assim, funciona Mas dessa aí eu digo o maneira, né? seguinte, o mundo, a peneira está aí, ou Sim. seja, aquela pessoa que enxerga, que a mãe ensinou, que a Claro. religião ensinou, que o cara tem um esforço, ele vai ser recompensado. Me desculpe, cara, é que nem no setor público e tal, ou seja, a gente não pode só valorizar a pessoa que menos trabalha. Sim. A gente tem que começar a dizer o seguinte, o mercado, ele não vai te dar oportunidade. Porque, novamente, o cara que, aí por experiência própria e pelos livros, tudo que você pode imaginar, o cara que vê uma sujeirinha no chão, o cara que vê a porta aberta, o cara que vê, por exemplo, hoje chovendo, ó, lá tem um papel, lá vai entupir aquilo lá, ele vai ser diferenciado. Daqui 30 anos ele vai ser diferenciado. Se não para o mercado, entendeu? para a própria pessoa, né? Para Para a vida dela, pra né? vida. E aí nós falamos novamente, né? A própria administração financeira das famílias tem muito a ver com isso. Total. Tem muito a ver com Luz que isso, não é entendeu? pagada, Nós né? temos Gasto. É isso. que a construção de ser gente, voltando de novo, ela é constante. E dá trabalho. E dá trabalho. E dá trabalho. E às vezes tu tem que bater na mesma tecla N vezes. A questão é com que estratégias? Com que estratégia? Eu já vi, por exemplo, algumas organizações, até pequenas, vamos fazer uma reunião para deixar claro o que tem que ser feito aqui na empresa. Mas daí o erro estratégico. Não, a reunião toda foi só puxar a orelha, só xixi, só xingão. Caramba, começa a reunião dizendo quais são nossos avanços, quais são os pontos positivos que nós temos, quais são os elementos que contribuem para a nossa gestão aqui e qualidade e tal. Aí depois vai para os pontos. Coisa. Então, é uma questão também de estratégia. Agora, eu gostaria também de dizer assim, ó, de que dentro do universo do elogio, que é o reconhecimento, que é pontual e tal, nós temos que ter o cuidado hoje que nas organizações, sejam elas quais forem, sejam elas corporativas, sejam elas de movimentos sociais, o que for, o elogio também é uma esfera de poder.
uma esfera de poder. Principalmente quando você faz um elogio público. Um elogio público. Então, às vezes, Gasparim, na minha parca visão sobre a questão corporativa, às vezes as pessoas dizem, não é de minha alçada fazer. Ou então, não vou fazer, porque se alguém ver eu fazendo, vão achar que eu sou puxa-saco do dono. Sim. Tem N questões É que os motivos estão dos equivocados. Os porquês, né, são e dos equivocados. contextos em que nós vivemos hoje. Agora, também sobre elogio, Beverly, nós temos que reaprender a elogiar também nas redes sociais. Porque hoje você vê todos os comentários na rede social, tu vê 10 comentários nas redes sociais de qualquer coisa, 11 é negativo. Raramente aparece alguém resgatando o aspecto positivo, dando Ou só deixando passar, visibilidade, né? Só deixando passar. Exato. Gente, são 12:02, Gasparinho. Eu tava olhando o relógio, tá errado ali, Gasparinho. O efeito 49,04. é o efeito da falta de luz ontem. E tem um recadinho aqui que eu não quero deixar de passar em áudio, então eu vou desligar os microfones de vocês para vocês Ok. escutarem e a gente vai fechar com esse recadinho aqui da nossa amiga ouvinte que vou rodar agora. Bom dia, meu povo. Mas que maravilha essa reunião que vocês fazem semanalmente. Eu ouço o Gasparim e eu me lembro do meu trabalho. Trabalhei 40 anos e eu aprendi já com meu pai, que era professor, de cumprimentar as pessoas. É tão bom receber um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Olhe, o meu patrão me ensinou, meu patrão, era um amigo, não era nem patrão, da gente entrar num elevador, bom dia, boa tarde, cumprimentar a pessoa que está varrendo a nossa calçada. E eu levei para o resto da vida. É tão bom ouvir vocês falando que eu me porto há anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa de 84 anos, mas exemplos bons a gente nunca esquece. Muito obrigada por vocês existirem, dando tantos conselhos maravilhosos. Essa é a Nordi. Um recadinho bonitinho Uau, dela, né? obrigado. Bom dia, Nordi. Gente, vamos lá para fechar. Frase de impacto, frase de efeito, Gasparim. Boa semana a todos. A minha frase de efeito é a seguinte: ser gente é reconhecer o outro. Obrigada aos dois. A gente fecha por aqui. Esse conteúdo fica disponível armazenado em vídeos no Facebook.